Gilberto Júnior, mas você assim, o que você pensa assim? E assim, o que você gostaria de fazer para ganhar dinheiro, claro, honestamente. Sempre a gente fala honestamente, né? Porque tem os trabalhos desonestos, né? Tem os trabalhos que são ilícitos, né? Muitas pessoas trabalham de forma ilícita. Mas assim, o que você gostaria de fazer? O que você gostaria de ser no futuro? Você agora está com 15 anos, né? Mas o que você gostaria de fazer? Assim, quando você tiver uma idade maior, mais avançada. O que você gostaria de fazer, meu filho? Oi? Hein, Juninho? Vou comer um pãozinho, tá, Juninho? Quer comer um pão? Tem pão aí em cima da mesa, tá? Pão gostoso. E tendo dado graças, o Senhor Jesus, tendo dado graças, partiu e comeu o pão, né? Partiu e comeu o pão. E tendo dado graças, Gilberto Júnior, o Senhor Jesus partiu e deu o pão para os discípulos. O pão. O pão simboliza a carne e o vinho simboliza o sangue da nova aliança, que foi derramado por todos nós, pecadores. Louvado seja o nome de Deus, graças a Deus por ter enviado Jesus, o Filho dele, para me salvar. Eu creio. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Talvez esse louvor aí, esse dia, é muito bonito. Continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se não abrir também, continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Eu te pergunto, meu querido e minha querida, você que ligou o vídeo aí, estava conversando com meu filho, com o Gilberto Júnior, eu moro com ele, né? Mora eu e ele, né? Mora só eu e ele. Ei, Juninho, e aí? Às vezes a minha filha também fica comigo também, com minha filha, né? Mas, por que se preocupar? A palavra de Deus diz, por meio do Senhor Jesus, o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Que palavra maravilhosa, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. A palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para o nosso homem. Você que é um homem, você que é mulher, que está assistindo esse vídeo, se você é uma mulher, para a mulher interior que é você. Não a mulher exterior, mas a interior. Para o homem interior, a palavra de Deus é um alimento para nós. Por isso que o Senhor Jesus disse lá no deserto, né, quando foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães, ele falou: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra de Deus nos traz vida. A palavra de Deus nos traz esperança. Olha, uma palavra dessa, quando o Senhor Jesus fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia seu próprio mal. Então, se eu me preocupo hoje com o dia de amanhã, eu estou desobedecendo aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua, o Filho do Altíssimo que veio esse mundo em carne para nos salvar. Porque ele fala: não vos preocupeis. Mas você pode falar: mas eu tenho conta para pagar, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que comprar alimentos para os meus filhos, para a minha família, mas eu tenho. Você tem tantas coisas para fazer, não é isso? Eu acredito que você deve ter tantas coisas para fazer. Mas uma coisa é necessária: que nós nos voltemos para os ensinamentos
contido na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na Bíblia. Porque a palavra de Deus nos ensina, através do Senhor Jesus, que nós não devemos nos preocupar. Então, quando eu quero me preocupar, né, eu desobedeço a palavra de Deus. Né? Então, se eu tenho que pagar uma conta, vou ter que pagar. Chegou a conta de luz agora, a conta de luz aqui na minha região, que é absurdo, tá cara demais. Chegou a conta aí, é 300 e poucos reais. Tem quase poucas coisas dentro de casa, 307 reais. Aí eu vou me preocupar. A conta vai vencer dia 5. Hoje é dia 26 de fevereiro. A conta vai vencer dia 5 de março. Aí eu vou ficar me preocupando. Ah, eu tenho que pagar a conta de 307 reais e tal, vou ficar preocupado. Não, não tem que me preocupar. Eu tenho sim que trabalhar. Aí sim, a palavra de Deus ensina que nós devemos trabalhar. Trabalhar com as nossas mãos. Trabalhar com o suor do nosso rosto. Né? Trabalhar. Trabalhar. Né? E se possível, segundo o apóstolo Paulo disse, dia e noite, para que não seja pesado a ninguém. Ao nosso irmão, aos nossos parentes, seja lá quem for. Eu sou uma pessoa assim muito... como é que eu vou usar o termo, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de pedir nada a ninguém. Nada. Não orgulho próprio, nada disso. Não orgulho, não orgulho. Mas eu não gosto de estar pedindo nada a ninguém. Eu não gosto de pedir. Né? Eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem em trabalhar. Eu me sinto bem em trabalhar e administrar aquilo que eu ganho. Eu me sinto bem em trabalhar. Trabalho honesto. Eu gosto de trabalhar honesto. Honesto. Né? E administrar o que eu ganho. E a palavra de Deus ensina isso, que devemos trabalhar e saber administrar o que você ganha. Porque, por exemplo, se eu trabalho e eu tenho vícios, por exemplo, eu gosto de encher a cara, eu gosto de fumar, gosto de usar uma droga, o que vai acontecer, meu querido e minha querida? Eu estou gastando meu dinheiro do meu trabalho com aquilo que não é pão. Você está entendendo? Eu estou ainda contribuindo para destruir o templo de Deus, que é o meu corpo. Olha só. E a palavra de Deus ensina que nosso corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E nós não podemos destruir o nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso, é de Deus. Então, se eu fumo, se eu bebo bebida alcoólica, se eu uso drogas, ou se eu faço qualquer coisa que venha destruir o meu corpo, ou se eu tenho um vício de prostituição, tudo isso vai prejudicar o nosso corpo, que é templo de Deus. Então, nós temos que ter Deus, chamar o Espírito Santo para habitar em nosso corpo, para que nós venhamos a praticar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Né? E Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda a administrar o que a gente ganha. Né? Porque se eu ganho, um exemplo, se eu ganho X, eu não posso gastar Y. Um exemplo, né? Estou dando. Né? Se eu trabalho, né? Por exemplo, se eu consigo um contrato na área educacional, né? Esse ano eu não consegui ainda contrato, né? Porque eu não sou concursado na educação, na área da educação eu não sou concursado, apesar de ter graduação em História e uma pós-graduação na área da educação também, especialização em educação, mas eu não sou concursado, ainda não tive essa oportunidade, essa chance, essa graça, né, de passar no concurso público. Mesmo porque é raridade, né? É difícil, quando abre o concurso público, são as mínimas vagas, né, para determinada função. E são poucos os que passam. Né? Então, muitas vezes nós dependemos de contrato para poder trabalhar na área da educação ou trabalhar numa escola, no meu caso, né, uma escola particular. Né? Então, quer dizer, devemos trabalhar. Mas se eu não consigo emprego na área educacional, eu tenho que fazer outra coisa. Por exemplo, eu sou motorista profissional.
Minha habilitação é até categoria D. Então, se eu não consigo trabalhar, né, na área educacional, eu vou trabalhar em outra coisa. Eu vou trabalhar, como, de repente, como motorista da Uber, né? Trabalhar como motorista da Uber. Me cadastro e vou trabalhar. Vou correr risco? Corro risco. Aliás, risco a gente corre em todo momento. Não é verdade? Mas eu vou trabalhar. Né? A Uber hoje está aí, até eu creio que ajudou muita gente que estava desempregada. Muitas pessoas que não tinham condições de trabalhar, muita gente reclama, vai ter que pagar 20% tal, para Uber, não sei o quê. Mas se a gente parar para pensar, é uma oportunidade que a pessoa está tendo de trabalho. Né? Um emprego muitas vezes escasso, difícil. Então, se a pessoa tem uma categoria, né, B e com atividade remunerada, ela tem condição de se cadastrar na Uber e trabalhar. Né? Ou se a pessoa não gosta de trabalhar, não gosta de dirigir, de atender o público, né, lidar com o público, que também não é nada fácil, a pessoa vai procurar outra coisa para fazer. Mas o importante é desde que trabalhe dignamente, honestamente. Né? Trabalho honesto. E Deus abençoa. Deus abençoa aquele que trabalha honestamente. Aí, um exemplo. Você trabalha. Aí você ganha lá, um exemplo. Vou dar um exemplo qualquer. Aí você ganha 1.500 por mês. Aí você gasta 1.700 no mês. Você vai ficar num débito de R$200. Então você não conseguiu administrar suas coisas. Não é isso? Então se você ganha 1.500 por mês, você tem que gastar pelo menos os 1.300. Entendeu? Ah, mas eu tenho que gastar mais. Não, você não tem que gastar mais. Você tem que gastar 1.300 para sobrar 200 pelo menos e você botar numa poupança ali. E deixar ali como se fosse uma conta. Bota ali, deixa numa poupança. Todo mês você fazendo isso, em um ano, você já tem R$2.400 fora os juros, mínimo, mas tem ali uma reserva. Alguma coisa. Na hora de uma adversidade, na hora de um problema, você sabe onde você vai tirar, você vai mexer. Então, tudo é conhecimento. É a pessoa saber administrar a sua própria vida. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Eu costumo dizer até que meus vídeos são bastante diversificados, né? E realmente são, né? Realmente são. Mas é importante que nós venhamos a ter conhecimento. Porque o conhecimento é a base de tudo. Lá em Oséias 4:6, se eu não me engano, o profeta lá do Velho Testamento, ele falou, através desse profeta, Deus falou: o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Olha só, conhecimento. Né? E o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, em João, no capítulo 8, no versículo 32, se eu não me engano, né? Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento. Conhecimento é a base de tudo. Então nós devemos ter conhecimento. Porque na vida tudo passa. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, meu querido e minha querida, nós temos que administrar a nossa própria vida. Se eu não posso ter um carro 2018, 2017, 2018, não posso ter, aí eu vou, não, tenho que ter um carro zero, porque fulano tem, porque o outro tem. Se eu não posso ter, eu vou ter um carro na medida que eu posso, né? Eu não posso querer ostentar uma coisa que eu não tenho, não está dentro das minhas posses. Você está entendendo, meu querido, minha querida? E muitas pessoas vivem preocupadas porque elas não sabem administrar sua própria vida. Elas querem viver num padrão de vida que não é o padrão condizente com aquilo que ela ganha. E aí a pessoa se preocupa. A pessoa vive se preocupando com tudo. Né? Então eu procurei obedecer a palavra de Deus. Procuro obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia seu próprio mal. E nele, em Cristo, nós temos a vida eterna. Porque não há vida fora de Jesus, fora do nosso Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele habita dentro de cada um de nós. Ele habita em você, meu querido. Ele habita em teu corpo. Ele habita em você, minha querida. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Entendeu?
É por isso que nós não podemos destruir o nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo de Deus. Você está entendendo? É simples assim. Não tem que complicar. Né? O Evangelho é simples. Nós não podemos fugir da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Eu espero que essas palavras tenham te ajudado. Meu filho não quis vir, né? Eu vivo com ele, meu filho, né? Torna a falar. Né? E aí, Gilberto Júnior, tá tudo bem? Não quis vir, né? Mas tá tudo bem. Então, eu torno a falar. Peça a Deus, ore ao Senhor, peça a Deus sabedoria, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele é maravilhoso, ele está pronto a nos ouvir, nosso clamor, segundo a vontade dele. E eu acredito que a gente tem a sabedoria da vontade de Deus, né? Eu acredito. Então, se eu peço algo que já é da vontade dele, lógico, se é da vontade dele, ele quer me dar. E se eu peço a ele, humildemente, lógico que ele vai me dar aquilo que eu estou pedindo a ele. Você entendeu, meu querido? Então, por isso que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, tem uma passagem que ele diz assim: tudo que pediu ao Pai, crede que receber será vosso. Mas ele fala: peça ao Pai segundo a sua vontade. Porque também não adianta eu pedir algo para Deus que não é a vontade dele, para a minha vida, tá entendendo? Então a gente tem que pedir a Deus segundo a vontade dele para a nossa vida. E ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor. Entendeu, meu querido? Então que a palavra de Deus possa estar no teu coração. E a palavra de Deus ensina que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe honestamente para o sustento seu e da sua família. Entendeu? Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está entendendo, meu querido? Como é que a palavra é simples? A palavra de Deus é maravilhosa. Entendeu? A palavra de Deus nos traz alegria, nos traz paz, nos traz vida. E é de graça. Eu não posso pregar aqui um evangelho para você, falar, olha, vamos dar uma oferta aí, dá um dinheiro aí, né? Ah, dá teu dízimo para mim. Pô, eu estaria sendo, infelizmente, meu querido e minha querida, eu estaria sendo um falso profeta, um mentiroso, um enganador, um usurpador. E Deus não se agrada disso, você entende, meu querido? Deus não se agrada disso, minha querida. Nem livro mesmo, se eu escrevo um livro, escrevi um livro, aí chego aqui e fico, ó, agora me ajuda aqui, compra meu livro, né? O livro que eu escrevi, eu sou professor, escrevo um livro. Não, nem isso. Nem isso. Não posso vender nada. Quando eu falo de Deus, eu não posso vender a palavra de Deus, não posso vender nada. A palavra de Deus é de graça. O que de graça recebeste, de graça dai. E muitos não querem receber a palavra de Deus na sua simplicidade, gratuitamente. Parece que a pessoa gosta de pagar, quer pagar. E o Senhor Jesus deu ordem clara para os discípulos dele, né? Ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, o que de graça recebeste, de graça dai. O que de graça recebeste, de graça dai. Então receba no teu coração a palavra de Deus. Receba os ensinamentos do Senhor Jesus. Que eu não prego nada de mim, eu não falo nada de mim mesmo, não. Mas estou te expondo novamente um texto, né, que eu sempre deixo na descrição. Estou expondo um texto. Expondo uma simples mensagem maravilhosa do Senhor Jesus. E vou deixar na descrição aí, para você ler e examinar. E ver onde está escrito. Né? O Senhor Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia se preocupar. Quer ser feliz, meu querido? Quer ser feliz, minha querida? Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe. Peça a Deus sabedoria para administrar a sua própria vida. Peça a Deus, entendeu? Que ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Ele está pronto para nos ajudar. Ajudar a todo aquele que clama por Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim diz a palavra do Senhor.
todo aquele que invocar o nome do Filho do Altíssimo, né? Seja o nome de Yeshua, seja Yehoshua, seja Yahushua, seja lá a pronúncia que for, mas nós estamos falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós conhecemos como Jesus Cristo, Jesus Christ. Nós conhecemos Ele como Filho de Deus, que veio aqui esse mundo em carne, veio para nos salvar. Glória ao nome santo dele. Eu só creio nele. No mundo espiritual. Quando se fala em religião, seja lá o que for, ou se fala espiritualidade, ou no mundo espiritual, eu só creio nele como o meu único Salvador. O meu suficiente. É suficiente. É suficiente. Ele é o único Salvador. É o único caminho que me leva ao Pai. Conforme ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, glória! Glória a Deus! Oh, eu me lembro quando eu estava quando eu estava na faculdade, né, estudando História. Uma vez eu falei isso com o professor de História, né? De História Antiga, né? Professor de História Antiga, eu nem me lembro. Eu comentei que houve o assunto de sala de aula e ele se dizia ateu, né? O professor se dizia ateu de História Antiga. Aí tocou o assunto em sala de aula, falaram sobre religião, aquela coisa toda. Aí eu me lembro que ainda falei, professor, quem em toda a história do mundo, a história que... O senhor é mestrado em História, não doutorado, parece que está fazendo doutorado ainda, ele era mestrado. Foi o senhor mestrado em História, mas me diga, em toda a história do mundo, quem disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem teve essa ousadia de falar isso, que ninguém pode chegar a Deus Pai a não ser por mim, quem teve essa ousadia de falar isso? Em toda a história, registrado, só Ele. Só Ele. Eu falei isso lá em sala de aula, eu me lembro. Eu estava dentro da sala de aula e surgiu, eu falei. Os alunos vinham falar comigo, aquela coisa toda. Ah, você é crente? Ah, você é de qual igreja? Não sei o quê. Aquela coisa toda que a gente sabe como é que era. Ah, mas você é da onde? Qual a religião? Não sei o quê. Eu falo, não, eu creio na palavra de Deus. Eu creio em Jesus. Eu creio nas Escrituras, porque eu leio. Porque eu li. Eu li a Bíblia. Eu li tanto o Velho como o Novo Testamento. Eu li e passei a crer. Creio na palavra. Mas não faço parte de nenhuma religião. Não faço parte de religiões. As religiões são fundadas por homens. São fundamentadas em dogmas, em preceitos humanos. Doutrinas de homens. E cada um tem a sua doutrina. É por isso que muitos falam aí, até no YouTube a gente vê muito, né? A falar, a religião evangélica é a que tem mais divisão, aquela coisa toda, a religião evangélica tem divisão, mas não é nada disso. É que cada um tem a sua visão, a sua ideologia, cada um tem seu modo de pensar, e é muito difícil nós, seres humanos, pensarmos da mesma forma. Até mesmo sobre qualquer assunto, seja política, né? Seja time de futebol, seja gosto, né? De fruta, cada um gosta de uma fruta, de um alimento, então cada um tem um gosto, né? Agora, quando se trata da palavra de Deus, Jesus é o único caminho. Quem crê nele tem a vida eterna. E nisso não há divisão. Não pode haver divisão nisso. Porque se você crê nele, em Yeshua, você crê em Jesus, no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é meu irmão em Cristo. Simples assim. Agora, hoje vão botar dogma. Ah, você não pode usar o cabelo amarradinho. Ah, você não pode usar o cabelo grande. Ah, você não pode deixar o cabelo crescer porque você é homem, não sei o que. A mulher tem que cortar o cabelo. Ah, não, tem que usar o véu, tem que botar um véu na cabeça. Cada um vai falar uma coisa.
Ah, você não pode ficar sem camisa, ah, você não pode pregar de camiseta, você não pode usar uma bermuda, você não pode isso, você não pode aquilo. Ah, não, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso. Ah, você tem que dar oferta, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer não sei o quê. Cada um fala uma coisa. É isso que tem divisão. Só nisso aí. Mas quando a gente examina as escrituras, não há divisão, meu querido. Não há divisão. Porque o Evangelho é uma dádiva de Deus. O Evangelho é gratuito. É simples, não tem como complicar. Poxa, se a palavra de Deus diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, ou seja, de graça, logo você, que é inteligente, você vai pensar, poxa, não é possível. Se é de graça, como é que eu vou pagar alguma coisa? Como é que eu tenho... Ah, não, você tem que pagar. Pagar o que eu tenho que pagar? Salvação é de graça. Agora, se eu quero ajudar um pobre, se eu quero ajudar um irmão necessitado, uma irmã necessitada, que está passando um momento difícil, alguém está doente, né? Está com um problema difícil e precisa de uma ajuda, e a gente vai se reunir para ajudar, é outra situação. Vai dar uma oferta voluntária para ajudar alguém, é outra situação. Está dentro da palavra. Né? Você ajudar o necessitado. Outra situação. Mas não por força, não por violência, não por obrigação, por uma lei que você tem que fazer isso, não. Mas por amor. Amor. Isso que é a palavra dele ensina. Amor. Simples assim. Não é? Simples. Entendeu, meu querido? E se você está assistindo esse vídeo até agora, 26 minutos, já vou encerrar por aqui. Se você está assistindo esse vídeo até agora, eu só posso dizer uma coisa para você. Você é o meu amado, você é minha amada em Cristo. Apesar de eu, de repente, nem te conhecer pessoalmente, com algumas pessoas eu conheço, outras não, né? Já teve até irmãos que vieram lá do Rio, eu moro aqui no interior do Rio, né? Vieram do Rio para me conhecer aqui no interior, né? Vieram só para me ver, para poder me conhecer. E viram que eu sou uma pessoa simples, né? Uma pessoa como outra qualquer, né? Mas me deu um abraço, né? Então, aquela coisa toda, e é bacana, né? É legal. A confraternização entre os irmãos. Esse amor de Deus, né? Mas quando chega aqui, vem me conhecer, eu sou uma pessoa simples. Eu sou simples. Carne e osso, tá? Simples ser humano, que sente, que chora, que ri, que sente dor, né? Ser humano que não tem diferença de ninguém. Isso aí. Isso aí. Entendeu, meu querido? Meu querido? A simplicidade do Evangelho. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos. Senão não é Evangelho. Senão não é Evangelho. Tá? Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus Pai esteja com você do outro lado. E com toda a sua família. Conforme está comigo. E eu louvo a Deus. Porque a palavra dele está gravada aqui no meu coração. Graças a Deus. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim do mundo. Que maravilha, né? Agora vou comer o pão. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai, pelo pão que o Senhor nos concede. Glória a Deus. Graças a Deus.